texto de hoje, Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. Mateus 22, do 1 ao 14. Sabe o que a gente vai fazer agora? Você vai pausar esse vídeo, pedir para todo mundo aí, pausa o vídeo. Você vai pegar na sua Bíblia agora, vai tomar 3 minutinhos, vai ler Mateus 22, do 1 ao 14. Que aí quando a gente voltar a falar, eu vou estar lendo aqui na nova versão transformadora, que provavelmente é diferente da sua. Aí a gente vai ter melhor entendimento. Então agora, pausou, todo mundo aí lendo Mateus 22, do 1 ao 14. Voltamos, Mateus 22, do 1 ao 14, diz o seguinte: Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou os seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusavam a vir. Então, ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então, os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto os bons quanto os maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até aqui. Esse é o texto de hoje. Dica, né? Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, não aberta assim, talvez até com um caderninho na mão, porque essa ideia da gente passar um tempinho aqui e daqui a pouco todo mundo vai poder individualmente ou em grupo aí conversar mais consigo mesmo sobre esse pequeno texto aqui que a gente leu. Mas até lá eu vou tentar ler com vocês ainda com mais qualidade, com mais atenção, para ver quanta coisa rica tem para nós e para nossa reunião, para nossa comunidade de hoje. Jesus lhes contou outras parábolas. Jesus já estava contando outras coisas. Se vocês olharem a Bíblia de vocês, ele estava falando dos lavradores maus, ele estava falando dos 2 filhos. Um dia a gente volta nisso. Mas ele está falando do reino dos céus. Reino dos céus esse que lá no capítulo 4, capítulo 4 do mesmo evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 17, o próprio Jesus fala o seguinte: e a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem: arrependam-se,
pois o reino dos céus está próximo. Ou em algumas outras versões, arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. E esse texto aqui tem um título, né? A parábola do banquete de casamento, está falando do reino dos céus. E aí, Jesus, para trazer esse reino dos céus para a gente, para eles naquela época, ele convida a uma ilustração. Ele diz, poxa, o reino dos céus, essa coisa que a gente quer saber, que a gente deveria se aproximar mais, entender mais, pode ser ilustrado, desenhado com uma história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Banquete de casamento. Essa história de casamento também tem a ver com a Bíblia. Esse rei que prepara um banquete de casamento está fazendo uma alusão. A gente sabe aqui ao casamento do noivo, do Cristo, que vem buscar a sua igreja. Isso é o que está falando do Evangelho. Haverá um casamento quando o noivo, Jesus, o Cristo, vem buscar a gente, a igreja dele. O reino dos céus está falando isso, dessa grande festa de casamento aqui. E aí, no verso 3, diz o seguinte, que quando o banquete estava pronto, esse banquete está pronto, pessoal. Está feito, está cumprido, tá só esperando ser executado. O noivo está vindo, está só esperando encontrar a noiva, nós, a igreja. Então no 3 diz que quando o banquete estava pronto, o rei primeiro enviou seus servos para avisar os convidados. Tinha convidados aqui, houve primeiros convidados, gente que devia participar dessa grande festa. Vocês lembram disso aí? Vocês lembram eu anotei aqui, ó, Evangelho segundo João, o primeiro capítulo, tá escrito o quê? Vamos pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, João 1. João 1 diz o seguinte, lembra que João 1 diz o seguinte, que Jesus, no versículo 10, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Jesus veio antes a uns convidados, aos judeus, mas eles o rejeitaram. Mas então a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Os judeus não aceitaram esse convite, está escrito aqui. E aí o evangelho é levado para os gentios, é levado para a gente. E é legal que esse versículo 3, Jesus contando daquela festa, ele não fala assim, ó, quando o banquete estava pronto, o rei enviou servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a ir para a festa. Na sua Bíblia, e em quase todas as versões, Jesus está falando o seguinte, os convidados se recusaram a vir para a festa. Jesus está lembrando que ele faz parte do banquete, que a festa está ali, ele já tinha avisado a chegada do reino dos céus, era para si que Jesus está chamando a atenção da turma aqui. E aí, beleza, tudo estava pronto, os convidados não deram atenção, foram embora, um para sua fazenda, um para os seus negócios. Teve uns ainda que mataram, insultaram os servos. Você lembra também, a gente lembra lá em Mateus, anotei aqui, Mateus 10:37. Olha o que está escrito aqui em Mateus 10:37. Palavra dura. Jesus chega para a turma e diz o seguinte, que serve para a gente também. Quem ama seu pai ou sua mãe, mas que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais que a mim, também não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim.
Quem se apegar à sua própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Aquela festa estava pronta. Aquela festa era a melhor opção que a turma tinha, mas alguns escolheram seus negócios, alguns escolheram sua fazenda, não deram atenção para o convite que foi feito para aquela festa. E como se sente o anfitrião, né? Quem faz uma festa, quando convida a turma, prepara tudo, faz o melhor e as pessoas não vêm. Você, eu, a gente lá na IECUSP, quando prepara um super evento, a gente fica meio bravinho quando a turma não vem, fica, poxa, aí você abrindo sua casa, eu abrindo minha casa, eu queria que muitos meus convidados viessem, o convite está feito. Aí o anfitrião fica injuriado, o rei ficou injuriado também. No verso 7, diz que o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar as cidades deles. Mas quando a gente faz uma festa, a gente que já investiu tanta coisa, já comprou os utensílios, já limpou a casa, já perfumou a casa, já fez os convites, está tudo pronto. E quando os convidados não querem vir, qual é a solução que o rei deu aqui? Quer saber? Essa festa vai acontecer. Então, no verso 8 está escrito assim: disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está pronto. O banquete do reino dos céus está pronto. Está pronto. Vai acontecer. Convidados não querem vir? Tudo bem, digo eu. Talvez o Senhor não, ele queria que todos viessem. Mas o que ele faz? O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Nós estamos nas esquinas. Você que um dia entrou na IECUSP, você que um dia entrou numa outra igreja, você que está aí numa casa, está aí no meio de alguns convidados, você talvez estivesse numa esquina. Eu já estive numa esquina e eu fui lá, encontrado por um servo para dizer assim: ô Cristiano, vem para a festa. Vem para a festa que ela está pronta. Tem gente que não quis ir. Vem você. Você aí foi convidado não só para essa festa que está acontecendo aí, talvez numa casa, talvez num apartamento. Você foi convidado para essa festa, para esse grande banquete de casamento que é o reino dos céus. Esse convite é para você. Essa palavra está falando de mim, de você, de todo mundo aqui. Aí o verso 10 diz o seguinte: então os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto os bons quanto os maus. Como assim? Ele encheu, e diz, né? E o salão do banquete se encheu de convidados. Olha que interessante. Havia convidados antes, talvez tinha uma listinha de gente. Esse. Mas Jesus veio para os que eram dele, mas eles o rejeitaram. E aí o evangelho foi escancarado para nós. O rei estava ali, foi atrás dos seus primeiros convidados. Os convidados não quiseram ir. E aí se tornaram indignos dessa honra. Só que isso que aconteceu, a festa foi aberta. Aberta para mim, para você, para todo mundo que está aí. Aí você está pensando assim: ah, Cristiano, mas eu não sou digno de estar nessa festa. Ela foi aberta para os bons e para os maus. Eu não estou dizendo que você é mau porque você acha que você é mau. Todos somos maus. A Bíblia fala que todos nós pecamos e a gente estava destituído da glória de Deus. Então,
Por mais que eu esteja aqui falando com vocês, com uma Bíblia na mão, imagina, eu também sou mau. E eu precisava do perdão de Deus para me tornar digno de alguma coisa. Mas eu sei que essa festa agora se tornou aberta. Essa casa que se abriu para você aí é mais ou menos o reino dos céus. Ela se tornou aberta e a gente foi te buscar numa esquina qualquer, não sei qual esquina você estava. Você estava numa esquina, podia ser na sua casa, podia ser não sei lá onde. Mas agora você está na festa. E aí, o finalzinho do verso 10, está na sua Bíblia e na minha, diz que aí o salão se encheu de convidados. Aquele pessoal que não era convidado antes, quando entra no salão do banquete do casamento, vira o quê? Convidado. Você e eu, ao entrarmos no reino dos céus, ao entrarmos nesse banquete que está sendo colocado, a gente se torna convidado quando a gente aceita esse convite. Mas olha o que tem no 11. Aí o rei entra para aquele banquete de casamento, e ele fala o seguinte, o rei entra para recebê-los, e ele nota uma coisa, ele nota que um homem não estava vestido de forma apropriada para um casamento. Você está no salão do banquete, é um primeiro passo muito importante. Mas tem uma forma de se vestir aqui. Tem uma forma adequada, apropriada para esse banquete. Não, a gente não está falando aqui, até porque você está vendo o pessoal da ECUSP aqui. Não é que você tem que usar uma roupa bonita, não é que você tem que usar uma roupa cara, não é que você tem que usar uma roupa de religioso, não é que você tem que usar uma roupa... Não é dessa roupa que a gente está falando. Talvez essa ilustração fale isso, mas ao entrar no salão do banquete do reino dos céus, você tem uma nova roupa agora que você tem que usar. Tem que usar, não sou eu que estou falando isso. Tem que usar porque se você não usa uma roupa adequada, tem consequência. E é razoável, pensa comigo aqui, você vai numa festa junina, é razoável que você esteja vestido a caráter. Você vai numa festa de casamento, é razoável que você esteja vestido a caráter. Você se sente até meio mal quando você não está vestido a caráter. Na festa do reino dos céus, como está ilustrando aqui esses 14 versículos, sim, há uma vestimenta que você tem que usar, e não é física, é uma vestimenta de coração, há um coração aí que precisa ser mudado, há um coração que precisa refletir uma mudança de comportamento. Então, presta atenção assim, até porque a festa do banquete de casamento, você não está só aqui para ver o banquete, você é a noiva. Cristo é o noivo. Ele vem buscar a sua igreja. Você faz parte, se está no banquete, da igreja. Você faz parte da noiva e talvez devia se vestir como a noiva de Cristo que vai acontecer nesse banquete. Cristiano, sim, mas e aí, o que acontece se eu não estiver vestido desse jeito para o banquete? Está escrito aqui no finalzinho do 12, né? O rei, né, pergunta assim, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? Pode ser que a gente um dia receba essa pergunta. Não, Deus, mas eu estou aqui no salão do banquete. Sim, você aceitou meu convite, mas como é que você não está vestido com a roupa do casamento? Aí eu perguntaria assim, mas senhor, mas tem algum problema nisso? Tem. O verso finalzinho do 12 ainda diz que o homem não teve o que responder. Quando a gente sabe a resposta e a gente é confrontado, a maioria das vezes a gente não tem o que responder. E se você até hoje nunca tinha pensado que você, ao entrar no reino dos céus, tem que ter uma nova roupa,
A partir de hoje você sabe, se você for perguntado por que não está com essa roupa ainda, talvez você não vá ter o que responder. E aí no verso 13, o rei diz: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados para o banquete, mas poucos são os escolhidos. Talvez poucos casem. Eu notei aqui, de um pouco mais para trás, Mateus 7, ainda dentro de Mateus, depois, como é que você tenha anotado tudo? Vocês vão poder conversar isso. Mateus 7, palavra dura, a partir do 21, Jesus ali falando para a turma e ele diz, você sabe dessa história, ele diz o seguinte: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Jesus diz que vai responder assim: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Para hoje, nesse texto que a gente meio que conhece, hein? Da história do banquete de casamento, que talvez a gente nunca tenha parado muito para pensar, a gente não tem muito tempo para pensar assim, né? O reino dos céus chegou. O reino dos céus está aí. O que é o reino dos céus? A gente vai começar a ver aqui. Jesus está dando ilustrações, ele ilustra de muitas formas o reino dos céus. Uma forma é uma festa de casamento. O reino dos céus é isso. Uma festa de casamento para a qual você é convidado, para a qual você precisa responder s'il vous plaît, sabe aquele RSVP lá dos convites que você recebe, né, para casamento? Aquilo é o seguinte, é você responda, por favor. O rei da glória, o dono da festa, aquele que preparou a festa, te fez esse convite, ou está te fazendo esse convite, vai continuar te fazendo esse convite, mas ele espera primeiro a sua resposta. Sim, eu vou, eu quero. E aí você se torna convidado dessa festa, mas aí você tem que estar vestido adequadamente para essa festa. Não. A nossa experiência religiosa aqui da ECUSP, a gente usa a palavra crente, né? No crer no Senhor Jesus. Então crente também é algo muito pejorativo também. O pessoal fala, não, você não precisa se vestir de crente. Talvez você não precise tirar sua camisa do time de futebol que você gosta. Talvez você não precise tirar seu terno e gravata do escritório ou sua roupa de dentista. Não é dessa roupa que a gente está falando. Talvez você precisa deixar o Senhor trabalhar no seu coração, que dali vão sair suas atitudes, suas palavras, suas ações. É essa nova vestimenta que você precisa estar, porque o noivo está à porta, ele está chegando para esse casamento. Então tudo isso a gente aprendeu aqui. Eu lembrei também, dia desse o pastor James pregou lá na ECUSP, ele pregou um pedacinho de Efésios, que eu vou encerrar lendo para vocês, para que dê tempo aí de conversar. Efésios, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, no verso 4, olha que lindo, fala que mesmo antes de criar o mundo, gente, antes de criar o mundo, antes do Gênesis 1, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo
para sermos santos e sem culpa diante dele. Ou seja, para estarmos bem vestidos. Ele nos predestinou, definiu nosso destino para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele não precisava de mim nem você. Deixa eu te dar uma notícia, parece ruim. Não. Deus, Jesus, o Espírito Santo estavam resolvidos. Mas ele quis te amar. Ele quis me amar. E Deus fez assim, para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Sabe o que é de hoje? Há um reino dos céus que está posto, há uma festa. Você está sendo convidado e você precisa aceitar esse convite, deliberadamente. Não vai na nossa onda, não. Não, você tem que escolher querer entrar nessa festa. E aí trata de olhar para sua roupa, de novo, não é essa. E trata de ver se essa roupa agrada o noivo. E aí, lembra que se a sua roupa estiver meio sujinha, teve um dia um Jesus que se tornou Cristo. E na cruz foi morto e o sangue daquela cruz lá salpica suas roupas e deixa ela limpinha, preparada para o grande casamento do Cristo com a sua igreja. Agora, continuem aí na conversa que vai ser muito mais rica depois, talvez, daqui. Aproveitem e até a próxima.